Jake Janeiro responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! Sejam bem-vindos ao podcast Jake Janeiro Responde, número 9. Como namorar e ficar solteiro ao mesmo tempo. Vocês devem desculpar uma possível diferença no áudio hoje, porque eu estou com o ventilador ligado, é o ventilador mais silencioso do mercado, mas mesmo assim, e com a janela aberta, porque está um calor infernal aqui em São Paulo, nesse final de tarde. Mas eu não vou reclamar, porque eu conversei hoje com o meu wing de Edimburgo, e ele me mandou um print do equivalente do clima-tempo lá em Edimburgo, e tá lá, todos os dias, 90 ou 100% de chance de chuva, temperatura 2 graus Celsius, sensação de temperatura menos 1 grau. E o sol se põe, ou seja, escurece às 4 da tarde. Vai fazer The Game lá. Não, né? Não dá. E lá, o lockdown tá pior que aqui, né? Então eu não posso, em sua consciência, tendo essa visão cosmopolitana, né? Essa visão global da situação, reclamar da nossa situação, né? Estamos muito bem. O tema de hoje é sobre um dilema que os homens encontram com muita frequência, né? E eu decidi fazer esse podcast por causa de uma pergunta no Instagram e por causa de um cliente que ele é casado e separado, né? Tem uma filha e um relacionamento complicado, meio vai e volta com a esposa / ex-esposa, né? E ele me falou que ele queria, né, manter a família dele, mas que ele também não quer ficar só mais com ela, né? E aí eu sugeri pra ele uma abordagem de como lidar com isso, que ele não tinha pensado, que nem sequer tinha ocorrido pra ele, certo? Que é a seguinte: você quer sair com outras garotas, mas você não necessariamente quer se divorciar da sua ex-esposa, né? Então, por que você não tenta isso? Por que você não tenta isso? Por que você não tenta criar esse modelo de relacionamento em que você volta com a sua ex-esposa, ela entendendo que ela vai ficar só com você, que você vai sair com outras garotas. Ele ficou tão surpreso quanto você provavelmente está surpreso, né? Porque é um plano bastante ambicioso. E a maioria dos homens não tem toda essa ambição, né? Eles não pensam de forma tão ambiciosa, mas eu falei, bom, o que você tem a perder, né? A sua escolha nessa altura do campeonato é ou terminar com ela, ou sugerir isso, né? Se esse plano super ambicioso der certo, você tem o melhor dos dois mundos, e se der errado, você volta pra onde você tava, você não perde nada, você vai terminar com ela de qualquer forma, certo? Então, basicamente, é um ultimato, né? Ou a gente volta nesse modelo, ou acabou, né? Ou falar isso, ou terminar de uma vez. Então você não tem nada a perder, né? Você tem muito a ganhar e nada a perder. Eu expliquei pra ele, né, que as chances de sucesso eram pequenas, porque geralmente esse tipo de plano ambicioso, ele justamente não é fácil de realizar, né? Então você precisa já ter construído essa imagem desde o começo, já ter essa percepção desde o começo, e filtrar as garotas que vão topar isso ou não desde o começo, né, por uma série de circunstâncias, certo? Então, se você já casou com a menina, já teve filho com a menina, né, e aí você vai mudar as regras depois, é bem mais difícil. Mas, de novo, ele não tinha nada a perder, não é mesmo? Então eu ajudei ele a elaborar um discurso de como falar com ela, em que circunstância falar com ela e etc. Ele não seguiu alguns dos meus conselhos, né, mas ele tentou, numa situação menos do que ideal, né? Numa situação menos do que ideal, num contexto menos do que ideal já, e até agora acabou não dando certo, né? Parece que não deu certo, mas enfim, ele não perdeu nada, e ele aprendeu uma lição valiosa, né? A ver as coisas dessa forma ambiciosa, né? E eu recebi também no Instagram uma pergunta que me fez pensar sobre isso, e essa pergunta é essa daqui. E aí, mano, beleza? Cara, tenho consciência de que esse tipo de pergunta é meio merda, mas enfim. Estou namorando há um tempo e tô com uma dúvida muito grande. Se compensa ou não. Mesmo ela sendo gente boa e bonita, tenho receio de acabar não aproveitando minha juventude. E ao mesmo tempo medo de perder alguém que talvez eu não ache mais. Tem alguma opinião sobre?
Eu falei, sim, 18 anos é muito novo pra estar em um relacionamento sério, todo mundo é substituível, não existe escassez, né? E ele falou, tô namorando, gosto dela, tenho um carinho por ela, mas mesmo assim sinto vontade de trair ela. Por quê, cara? E o que é melhor eu fazer da vida? Se der pra dar uma força, eu agradeço. Essa dúvida está me matando, né? Eu falei, porque você é homem, né? Sentir vontade de estar com outras mulheres, não de trair ela. É normal. Eu recomendo ser sincero. Diga que vai estar com outras mulheres, mas que ela é especial e gostaria que ela ficasse com você. Se ela for, você está solteiro. Se não, melhor dos mundos. De qualquer forma, você ganha, né? De novo, alguém que não considerou essa terceira opção, né? E os homens não têm isso em mente. Eu acho por uma série de motivos, né? Como eu falei, temos o imperativo feminino, temos agora essa presunção de igualdade entre os sexos, de que é a mesma coisa, né? De o que vale para o homem vale para a mulher, o que vale para o macho vale para a fêmea, o que vale para o ganso vale para a gansa, né? What's good for the goose is good for the gander. Então nós temos essa mentalidade hoje em dia, certo? Só que eu acho que isso é uma falta de perspectiva biológica e histórica, né? Por exemplo, um exemplo mais próximo de casa, o meu bisavô, se não me engano, o meu bisavô, ele era um coronel de fazenda de café, né, prefeito da cidade dele. E ele tinha o casarão lá da plantação, tal, prefeito da cidade, e ele tinha uma esposa. E ele cuidava muito bem da esposa, eles se davam bem, né? Quando ela tinha dor de cabeça, ele mandava cobrir todas as ruas ao redor do casarão com cobertores, para quando as carruagens passassem não fizesse barulho e não incomodasse ela, né? Então, ela era muito bem tratada, basta se dizer, né? Era um bom relacionamento. Só que ele saía para as jogatinas e para as gandaias e para as putarias dele. E quando ele voltava, e ela sabia disso muito bem, né? Ela saía do lado quente da cama que ela estava dormindo para ele deitar no lado quente da cama, né? Sabendo que ele estava com outras mulheres. E ele veio passar a noite com ela porque ela era a esposa dele, né? E aí ela, tipo, esquentava o lado dele da cama, né? E era isso, esse era o acordo, né? Esse era o meu bisavô. Então, na época do meu bisavô, isso era um conceito muito mais comum. Homens poderosos sempre tiveram várias mulheres, sempre tiveram suas esposas ou esposas e amantes, né? Ou como se chamava antigamente as suas concubinas. Se você for olhar a letra da lei no Brasil até hoje, tem aquilo que é entendido como concubinato, que é uma relação de uma mulher com um homem que está comprometido, né? Que tem uma esposa. E que, portanto, essa relação, por exemplo, se você for casado, mas morar com outra mulher, né, pela lei hoje da união estável, essa mulher não teria direito de união estável com você, porque ela não é a sua esposa. Então não é um casamento de lei comum, né? Não é um casamento de common law, não é uma união estável. É um concubinato, por quê? Porque ele está comprometido já, ele já tem uma esposa, então ela não é esposa dele pela união estável, ela é uma concubina, ela não tem direito aos recursos dele. Isso está na letra da lei hoje do Brasil, ok? Então, na lei, os vestígios disso na lei são claros, né? Então, se você parar e pensar um pouco na história recente, eu tô falando do meu bisavô, né? Uma pessoa que tem pessoas vivas que se lembram dele ainda, né? Eu não conheci, infelizmente, gostaria muito de ter conhecido, mas enfim. Então, você teve isso na nossa história recente. Não todos os homens, é claro, mas homens poderosos, homens de alto valor sexual de mercado, né? Eles sempre foram capazes de fazer isso, né? Se você quiser olhar exemplos históricos mais distantes, pensa, por exemplo, nos reis, né? Sejam os reis incas na América Latina, ou então até nos reis europeus, em muitos casos, eles tinham oficialmente ou extraoficialmente as suas esposas e as suas concubinas, né? Sempre foi assim. Isso é normal, historicamente falando. Homens poderosos têm mais de uma mulher, né? Se você for até hoje, se você viajar para o extremo leste do mundo, se você viajar lá para o leste europeu, você vai ver, né, mulheres que namoram homens poderosos que falam, né? Eu sei que ele faz as coisas deles, eu só não quero saber, né? Só não quero ficar sabendo. Então você tem até hoje lugares no mundo, lugares civilizados no mundo em que isso é normal, né? Isso não é nenhum absurdo, ok?
Então, primeiro isso, essa perspectiva histórica, entendeu? Essa ideia que você tem disso nem sequer te ocorrer, disso ser uma coisa tão louca pra você, é uma visão muito, muito específica do seu tempo e local histórico, né? Em que você vive. Mas na nossa história em geral, o que eu tô dizendo não seria nenhuma loucura, certo? Assim, só parece uma loucura devido à falta de perspectiva histórica, certo? Então o primeiro ponto que eu queria fazer é esse. Isso é normal, ok? Historicamente falando, isso é normal. Agora que você tem um pouco de perspectiva histórica, só dei uma pincelada, né? Você deve se perguntar o porquê que era assim, né? O porquê que isso foi normal, porque hoje em dia isso parece tão estranho, né? Por que isso foi normal, por que não é mais, né? Então, por que isso foi normal? Aí nós vamos olhar para a biologia, né? De novo, é o básico. Nós sempre voltamos ao básico, por isso você tem que assistir o meu vídeo de valor sexual de mercado, de hipergamia, né? Entender as estratégias sexuais masculina e feminina, né? A masculina é o acesso limitado à sexualidade limitada, e a feminina é a hipergamia, certo? Que é maximizar dois interesses conflitantes, que são os melhores genes e o melhor investimento parental, ok? Então você tem que entender isso tem que estar claro para você entender o resto das coisas, né? Para você entender como nos sentimos e como funcionamos, né? Então, isso é o número 1. E uma vez que você entende isso, você consegue entender também que a maioria dos homens não conseguiu exercer essa estratégia de acesso limitado à sexualidade limitada. Na nossa história, a maioria dos homens sequer se reproduziu, né? Então, muitos homens tiveram que recorrer ao pluralismo estratégico, né? Então, quer dizer, eu não consigo exercer essa estratégia de acesso limitado à sexualidade limitada, ou seja, várias mulheres, né? Então, eu preciso me contentar com uma só. Por quê? Porque para conseguir uma mulher, eu preciso, para compensar a minha inferioridade, né, ou a minha falta de superioridade, veja como você quiser, eu preciso compensar isso com exclusividade e investimento, né? Você vai ter o meu investimento exclusivo, toda a minha atenção, proteção, investimento financeiro, emocional, temporal, físico, vai só para você, né? E eu não vou a lugar nenhum, eu sou seguro, né? Então essa é a sua forma de compensar isso, certo? Isso chama pluralismo estratégico. As nossas estratégias sexuais, elas não são fixas, elas se adaptam ao ambiente, certo? É isso que isso significa. Então, muito bem. Você tem homens que tiveram que se adaptar a isso, ok? E isso significa que para esses homens se adaptaram, e esses homens, assim, nós temos os genes de vários deles, né? Então nós somos uma combinação dessas estratégias todas. E nós mesmos vamos exercer estratégias diferentes de acordo com a nossa posição, o nosso poder e a nossa mentalidade criticamente, porque nós somos animais racionais, né? Então, você vai ter que observar que o maior medo existencial, por assim dizer, um medo biológico que faz a gente sentir, ter sentimentos extremos, né? O medo existencial dos homens é primeiro, um deles seria a rejeição das mulheres, né? Por isso a ansiedade de abordagem é tão grande, quer dizer, que é a morte genética, né? Se nenhuma mulher te quer, os seus genes vão morrer, a sua morte genética, né? É pior que a morte, porque seus genes não passam adiante, certo? Todo mundo morre, mas nem todo mundo passa os genes adiante. Então tem um deles, né? E o outro é um medo da paternidade, a insegurança da paternidade. Então, se você vai abrir mão da sua estratégia de acesso limitado à sexualidade limitada para focar em uma mulher só, você tem que saber que aquele filho é seu, porque se não for, você abriu mão da sua estratégia e investiu tudo numa criança que não é sua, e os seus genes morrem, né? Você foi enganado, que é o tal do corno, que é criar filhos de um homem que não é seu, né? De um homem que nasceu não, criar filhos criar filhos que não são seus, né? De um homem que não é você. Então, esse é o seu medo existencial, um deles, ok? E, por outro lado, as mulheres não têm esse problema, né? Então, desse medo existencial de insegurança de paternidade vai existir o ciúmes masculino, que é porque você sente vontade de olhar o telefone dela, que é de onde vem isso, né? Não vem de insegurança, ele vem da evolução mesmo, você se sente assim, isso não é uma falha sua, isso é como você deve operar, entendeu? It's not a bug, it's a feature, não é um defeito, é uma característica, né? É pra você ser assim, um macho saudável vai se comportar dessa forma, você vai ter um interesse investido na segurança da sua paternidade, certo? Isso é normal. Então, não vem de insegurança, né? Acho que nenhum pensador modernete iria lá na selva falar pro gorila que dá uma surra no outro gorila pra ele ficar longe das mulheres dele,
ia falar pra ele que ele é inseguro na masculinidade dele, que ele precisava usar rosa, né? Ninguém vai falar isso pra ele, certo? Ninguém vai voltar no tempo e falar pro Gengis Khan que colocar soldados eunucos pra guardar as mulheres dele é porque ele era inseguro na masculinidade dele. Ninguém vai falar isso, né? Então o ciúmes masculino, ele vem da necessidade de segurança de paternidade, que é muito real, né? Então não é insegurança, é uma ameaça muito real. Mas a mulher, caso não tenha percebido, ela não tem esse problema de insegurança de maternidade, não existe. Ela sabe que o filho é dela, ela engravidou e deu à luz ao filho, ela sabe que o filho é dela, ok? Então não existe a insegurança de maternidade. Então de onde vem o ciúmes feminino? Ele existe também, mas ele vem de um lugar diferente, né? O ciúmes feminino sim vem da insegurança. Porque se o homem apenas sair com outra mulher, mas não investir nela, isso não custa nada para a parceira dele, certo? O que custa é o risco dele abandonar ela pela outra mulher. Aí sim ela pode estar ferrada, né? Ela pode perder o macho investidor dela. Ela pode ficar abandonada no mundo, né? E antigamente isso era próximo de uma sentença de morte, né? Então, o ciúmes feminino vem sim de insegurança, a insegurança de ser abandonada, ok? Por isso que as mulheres falam que quando os homens estão sendo ciumentos, eles estão sendo inseguros, que é uma projeção. É uma questão do solipsismo feminino, né? Elas veem sempre o mundo através da perspectiva delas, né? Elas não enxergam através da nossa perspectiva, ok? Então elas vão ver, se ele está sendo ciumento é porque ele está inseguro. Inseguro que eu vou largar ele por outro, né? Muito mais frequentemente do que não, mas não é esse o caso, né? O caso é justamente um caso de segurança de paternidade, ok? Mas já o ciúmes feminino, sim, o ciúmes feminino é uma questão de insegurança de perder você, de ser abandonada, ok? Tanto que já tem pesquisas científicas que mostram isso, né? O tipo de traição que mais perturba os homens, foi feito um estudo com homens e mulheres, eles pegaram traições uma traição física e uma traição emocional, né? Então uma traição física, o seu parceiro ou parceira transou com uma pessoa, teve relações físicas com uma pessoa por quem ela não tinha nenhuma conexão emocional. E um outro, em que não houve uma traição física, mas houve uma traição emocional. Quer dizer, aquela pessoa, o seu parceiro ou parceira ficou mais emocionalmente próximo daquela pessoa e confessou coisas daquela pessoa e se aproximou daquela pessoa mais do que se aproximou de você. Então, uma traição emocional versus uma traição física, né? E eles compararam como os homens reagem quando as mulheres deles traem fisicamente versus emocionalmente, como as mulheres reagem quando os homens delas traem emocionalmente versus fisicamente, né? Os homens reagiram muito pior, sentiram muito mais dor em face à traição física do que emocional, e as mulheres sentiram muito mais dor em face à traição emocional do que a traição física. Isso é um dado da realidade, certo? E isso, claro, agora que eu já expliquei pra você o porquê, né? Eu já expliquei pra você a teoria por trás, do porquê que realmente é assim, porquê acontece dessa forma, certo? Isso significa que, biologicamente falando, e é por isso justamente que historicamente falando, o homem simplesmente sair contra as mulheres não é algo tão terrível, nem de longe, quanto seria pro homem. Pra mulher sair contra os homens, né? Tanto que você vê muito mais aí, historicamente, biologicamente, mulheres aceitando os homens saírem contra as mulheres do que homens aceitando as mulheres saírem contra os homens, né? Que seria a sua morte genética, seria aceitar a derrota, basicamente, né? É uma estratégia derrotista. Isso, para nós, significa o quê? Significa que não é equivalente o homem sair contra as mulheres e a mulher sair contra os homens. Não é justo, não é equivalente, não é uma troca igual. O cara sair contra as mulheres e a mulher sair contra os homens não é uma troca igual, né? É justamente isso que significa, certo? Porque o homem tem muito mais a perder quando a mulher sai contra os caras do que vice-versa. Então não é uma troca igual. Então é isso, né? E é importante você entender isso, porque na mentalidade de hoje as mulheres vão ver, o que a mulher moderna vai dizer em face a isso, né? Ela vai, por quê? Porque ela parte dessa mentalidade feminista igualitária de que os sexos são iguais e toda uma construção social, né? E que, portanto, ele sair contra as mulheres é equivalente a ela sair contra os homens. Então, se ele pode sair contra as mulheres, ela pode sair contra os homens, né? E não, né? Então, justamente, porque não é assim mais, né? Na verdade, é assim. Se você for em alguns lugares do mundo, como eu já disse, ou até em todos os lugares do mundo, se você tiver poder, influência, jogo suficiente, você consegue fazer isso acontecer. Eu tive um relacionamento assim, e isso sem ter nem músculos, nem dinheiro, e nem poder no sentido tradicional da palavra, né?
só com um jogo e abundância eu consegui fazer isso já, certo? Então é bem possível, ok? Só que para isso acontecer, que o seu maior obstáculo não é a biologia, né? Porque tem uma frase que eu não lembro quem disse agora, que a biologia sempre vence a ideologia. Por mais forte que a ideologia seja, a biologia sempre vence, né? É um dos motivos pelos quais a União Soviética caiu, por exemplo. Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas a biologia sempre vence a ideologia. E é a mesma coisa aqui, né? Se biologicamente ela enxergar, ela se sentir, né? Se a hipergamia dela disser que ficar com você, mesmo você saindo com outras mulheres, é a melhor opção que ela tem, então é isso que ela vai fazer, né? Tem uma frase também da machosfera comum que é a seguinte, né? A mulher prefere dividir um alfa do que ter 100% de um beta, né? E em muitos casos, apesar de que não todos, isso é verdade, né? Por quê? Porque biologia é mais forte que a ideologia. Ou seja, se você realmente for esse cara e representar esse cara pra ela, então, a partir disso, assumindo isso sendo verdade, que provavelmente não é o caso da maioria dos ouvintes, mas pode vir a ser o seu caso, depende da circunstância da garota, do seu jogo, etc. Depende de vários fatores, mas esse sendo o caso, e é possível que você faça com que esse seja o caso, então o seu maior obstáculo vai ser apenas a ideologia. E a ideologia pode ser contornada, né? Especialmente se ela está dentro da sua meta narrativa. Você mostra pra ela que não é a mesma coisa. Você dá pra ela algo a ser especial. Por exemplo, quando eu fiz isso, eu dei à minha namorada na época algo ao qual se apegar que só ela tinha, né? Por exemplo, só ela dormia na minha cama. Ok. Só ela dormia na minha cama. Então eu transava com outras garotas, mas só ela dormia na minha cama. Porque ela era especial. Então, isso dá alguma coisa pra ela se sentir especial, pra ela se sentir acima das outras. Que as outras é que são as bobas que querem estar no lugar dela e não vice-versa, né? Ela não pode se sentir uma boba, ela não pode se sentir uma trouxa, ela tem que sentir que ela tá ganhando, que ela conseguiu o que ela queria, né? Se você conseguir apresentar esse modelo dessa forma pra ela, ela vai aceitar, ok? E aí aquilo, e se ela não aceitar? Bom, se ela não aceitar, então, próxima vai ter uma que aceite. Tem muitas que aceitam, tá? Você vai perder garotas? Você vai perder garotas sempre nesse jogo, né? É sempre uma questão de probabilidade e não de certeza, né? Mas essa disse não, aquela outra disse sim. Teve uma garota, inclusive, recentemente, que falou, não, essa é a proposta, né? Ela tá bem interessada em mim, bem envolvida comigo, mas ela falou, não, é muito ciumenta, etc. Não, beleza. Ela não foi a primeira e nem vai ser a última a dizer não, mas a próxima vai dizer sim, e também não vai ser a primeira nem a última a ter dito sim, certo? Então é assim que esse jogo funciona. Você precisa ter abundância, você precisa ser bom no que você está fazendo, né? Não existe uma coisa de ser bom com uma mulher. Ou você é bom com as mulheres ou você não é, certo? Então, essa é a lição de hoje. A lição aqui é você quer namorar ou você quer ficar solteiro. Você pode ter o seu bolo e comer ele também. Você pode ter os dois. Não quer dizer que isso vai durar para sempre? Não, tudo que é humano termina, né? Nada dura pra sempre. O casamento monogâmico também geralmente não dura pra sempre, certo? Então, para de pensar em funciona pra sempre, né? Mas esse é um modelo que é uma coisa que é possível fazer, ok? Então, expanda a sua mente um pouco. Esse é o objetivo desse seu podcast, expandir a sua mente um pouco. Até porque, hoje em dia, nós somos incentivados a ser cafajeste, a ser mulherengos, né? A apostar na nossa estratégia sexual, né? E eu tendo a pensar que as pessoas que seguem esse podcast, que seguem o meu conteúdo, assim como alguém que faz conteúdo sobre empreendedorismo, tende a pensar, aqueles que o seguem são pessoas ambiciosas que querem uma vida acima da média naquele aspecto, né? Naquele caso, pessoas que querem empreender, que querem ganhar mais dinheiro, que querem ter mais liberdade financeira, que querem ser seu próprio chefe. Pessoas ambiciosas. Eu também assumo aqui no meu podcast que as pessoas que ouçam o meu podcast não querem só uma vida mediana, que elas querem uma vida excepcional, que elas são ambiciosas na sua relação na área sexual e amorosa da sua vida, assim como eu sou. Então, essa é a ideia. A ideia desse podcast aqui é expandir a sua mente, abrir a sua cabeça um pouco, fazer você refletir sobre esses fatos todos que eu te dei. Te dei teoria biológica, eu te dei pesquisa científica, eu te dei uma aula de história, eu te dei anedotas pessoais, ok? O que mais eu poderia ter te dado? Não sei, tá bom? Espero que isso tenha aberto a sua cabeça em relação ao que é possível para você. Na minha opinião pessoal, né, eu nunca fui monogâmico, nem de fato, nem por promessa, né, nem no papel e nem de fato. Eu nunca prometi monogamia e nem nunca fui monogâmico, né, que são coisas diferentes. Você pode prometer ser monogâmico, mas sair com outras mulheres, ou você pode não prometer ser monogâmico, mas não sair com nenhuma outra mulher e ser de fato monogâmico, né. Eu nunca fui nenhum dos dois, que é muito importante, ok?
Então, da minha perspectiva, não vale a pena você, no ambiente de hoje, especialmente se você é jovem, como eu, talvez não a maioria, mas muitos dos meus ouvintes, se você tem menos de 30, menos que 40 ou definitivamente menos de 30 anos, não vale a pena você trocar a sua liberdade e sacrificar a sua estratégia sexual para ficar com uma menina só, ok? Eu acho que é o único caso em que o relacionamento faria sentido, né? E pode fazer sentido porque um relacionamento ele traz benefícios que relacionamentos casuais não trazem, né? Você ter essa confiança, essa segurança de que seu investimento é seguro numa menina te permite experienciar coisas que você não vai experienciar em relacionamentos casuais. Então, faz sentido você pensar em cultivar um relacionamento desse tipo, só que, numa perspectiva, por mais que existem benefícios nisso, eles não são maiores do que sacrificar a sua estratégia sexual, né? Num ambiente como hoje, em que nunca foi mais fácil e mais recompensador ser um mulherengo, e nunca foi mais difícil e menos recompensador investir em uma mulher só, né? Então, na época de hoje, o único caso em que faz sentido fazer isso pra mim é num cenário como eu te descrevi, né? Em que ela fica só comigo e eu saio com outras pessoas. Esse é o único cenário pra mim que faria sentido. Se não for pra ser assim, eu verdadeiramente prefiro continuar solteiro, né? Por isso que eu posso exercer essa estratégia, tá? Então essa é a minha opinião, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, comentários abaixo. Não esqueça de entrar no meu grupo do Telegram, eu mando conteúdo exclusivo lá. O link tá no meu perfil do Instagram, ovelhanegra.br, e no meu perfil pessoal do Instagram, @theonlyjakejaneiro, que é o único Jake Janeiro em inglês. Você pode entrar no grupo do Instagram lá, me seguir nas minhas páginas do Instagram, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Continue com fome, continue com tesão, e eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.